Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil, no cargo de analista de tecnologia, com um aulão completo e bem aplicado ao edital. Este é um dos editais mais modernos de TIM Concursos. Ele une dados e analytics, segurança e conformidade, arquitetura e plataforma, entrega e operações, liderança e contratos, além de fundamentos complementares como tendências emergentes e inglês técnico. O segredo para ir bem é não tentar decorar termos soltos, e sim entender como os blocos se conectam num ambiente real de infraestrutura crítica, em que disponibilidade, integridade de dados, rastreabilidade e resposta a incidentes são requisitos, não desejos. Vamos começar pelo bloco 1, Dados e Analytics. Banco de dados, conceitos, arquiteturas e administração. Um SGBD é um sistema gerenciador que organiza a persistência, o acesso e a integridade dos dados. Em concursos, o primeiro divisor de águas é entender modelo relacional e no SQL, e por que cada um existe. No modelo relacional, a informação é organizada em tabelas relacionadas por chaves, com integridade referencial e consultas via SQL. O relacional é forte quando você precisa de consistência, transações e integridade rígida, típico de sistemas corporativos de missão crítica. Já no SQL, é um conjunto de abordagens para cenários em que se busca escalabilidade horizontal, flexibilidade de esquema e performance em grandes volumes ou em dados semi-estruturados. No SQL não é um banco, é uma família, chave-valor, documentos, colunar, grafos. A banca gosta de perguntas do tipo qual tipo de banco é mais adequado, e você responde com critério. Consistência e transação favorecem relacional, flexibilidade e distribuição favorecem no SQL, observando trade-offs. SD e base são conceitos usados para descrever garantias de transação e consistência. SD significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade, ou tudo acontece ou nada acontece. Consistência, regras de integridade são preservadas. Isolamento, transações não interferem indevidamente. Durabilidade, após confirmar, o dado persiste mesmo com falha. Base é uma abordagem típica de sistemas altamente distribuídos, basicamente disponível, estado suave e consistência eventual. Em prova, a armadilha é achar que no SQL não tem consistência. Na verdade, muitos bancos no SQL permitem ajustar nível de consistência e oferecem garantias conforme configuração. O ponto é que, em arquiteturas distribuídas, o desenho do sistema define o trade-off entre disponibilidade, consistência e latência. Administração de banco de dados, para concurso, significa dominar responsabilidades práticas. Configuração envolve parâmetros de memória, conexões, logs e arquivos de dados. Segurança envolve autenticação, autorização, criptografia e auditoria. Monitoramento envolve observar métricas como uso de CPU, IOO, latência de consultas, locks, filas, buffer cache-hit ratio, crescimento de logs e consumo de armazenamento. Backup e recuperação são essenciais. A banca sempre cobra que backup não é opcional e que backup sem teste de restauração é risco. Controle de acesso envolve papéis, privilégios mínimos e segregação de funções. Alta disponibilidade envolve replicação, failover, clustering e estratégias de continuidade. Em ambiente corporativo, a pergunta que orienta tudo é: se o banco cair, quanto tempo posso ficar fora e quanto de dado posso perder? Isso já aponta para RTO e RPO, mesmo quando o edital trata disso em outro bloco. SQL, DDL, DML, DCL e TCL. DDL é linguagem de definição de dados. Create, Alter, Drop. DML é manipulação. Select, Insert, Update, Delete. DCL é controle. Grant e revoke. TCL é transação. Commit, Rollback, Save Point. A banca cobra isso de forma direta e também cobra leitura de comandos. Outra cobrança comum é extensões procedurais, como PL ou SQL, TSQL ou procedimentos armazenados e funções. Aqui o essencial é entender que programação no banco pode aumentar performance e centralizar regras, mas também pode aumentar acoplamento, dificultar versionamento e exigir governança para mudanças.
Em concursos, a resposta madura é reconhecer vantagens e riscos e apontar necessidade de controle de mudanças. Arquiteturas modernas, particionamento, replicação, sharding, indexação avançada e armazenamento otimizado para analytics. Particionamento divide uma tabela grande em partes menores por critérios como data ou região, melhorando manutenção e performance. Replicação cria cópias para alta disponibilidade e leitura escalada. Sharding é particionamento horizontal distribuído entre nós, típico de escalabilidade. Indexação avançada inclui índices compostos, parciais, funcionais e estratégias como Covariant Index, e a banca pode cobrar que índice melhora a leitura, mas custa escrita e armazenamento. Armazenamento otimizado para Analytics, em geral, tem leitura massiva e compressão e pode ser colunar, por exemplo. Em prova, o ponto é entender que OLTP e OLAP têm perfis diferentes. Transacional exige muitas escritas pequenas e consistência. Analítico exige leituras grandes e agregações. Uso em sistemas corporativos e aplicações distribuídas. Em sistemas distribuídos, o banco não é apenas um banco. Ele faz parte de um ecossistema: serviços, filas, cachês, replicações e integração com pipelines de dados. A banca pode cobrar latência, throughput, escalabilidade e consistência, e você deve sempre conectar. Quanto mais distribuído, mais importante fica a observabilidade, governança e gestão de falhas. Modelagem de dados: conceitual, lógica e física. Modelagem conceitual é a visão do negócio, independente de tecnologia. O modelo entidade-relacionamento organiza entidades, atributos e relacionamentos. Em noções de DDD, Domain Driven Design, o foco é modelar o domínio com linguagem ubíqua, agregados e limites de contexto, para evitar sistemas que viram um grande banco sem significado. A banca pode cobrar DDD como conceito, aproximar-te do negócio e reduzir ambiguidade. Modelagem lógica inclui normalização e integridade. Normalização de 1FN a 5FN organiza dados para reduzir redundância e anomalias de inserção, atualização e exclusão. A banca cobra a ideia de que normalizar reduz redundância, mas pode aumentar número de joins e custo de leitura, o que leva à desnormalização em cenários específicos. Integridade inclui chaves primárias, chaves estrangeiras, unicidade e restrições de domínio. Relacionamentos para muitos e muitos para muitos exigem tabelas associativas. Modelagem física traduz isso para implementação real. Tipos de dados, índices, particionamento, organização de tabelas, tabespaces, compressão e ajustes conforme SGBD. Modelos analíticos: estrela e floco, fato e dimensão, Lake e Lachelose. Em Data Varelhose, o modelo estrela tem tabela fato com métricas e chaves para dimensões como tempo, local, tipo e tabelas dimensão com atributos descritivos. Floco é uma normalização das dimensões, reduzindo redundância, mas aumentando joins. Data Lake é repositório de dados brutos, com múltiplos formatos, útil para flexibilidade, mas exige governança para não virar um lago de dados caótico. Lachelose combina características de Lake e Varelhose, buscando governança e performance com flexibilidade. DataMe é uma abordagem organizacional. Dados por domínio, com responsabilidade distribuída e padrões comuns, evitando gargalo central. Em prova, o mais importante é saber definir e comparar. Varelhose é estruturado e governado. Lake é bruto e flexível. Lachelose tenta unir. Me é modelo de responsabilidade e produto de dados. Documentação e versionamento. Isso cai como governança. Modelo de dados deve ser documentado, com dicionário de dados, metadados e versionamento, porque mudanças não controladas quebram integrações e relatórios. Em prova, isso aparece como por que versionar e como evitar que uma alteração de coluna de Ruby UB. Otimização de desempenho. Identificação de gargalos, CPU, memória, disco e rede. A banca cobra que gargalo não se adivinha, se mede. Gargalo de CPU aparece com alta utilização e filas de processamento. Gargalo de memória aparece com swapping, cache miss e pressão de buffer. Gargalo de disco aparece com alta latência de I/O e filas. Gargalo de rede aparece com perda, latência e saturação.
Em bancos, análise de planos de execução é fundamental. Uma consulta lenta normalmente tem um plano ruim, índice ausente, estatística desatualizada ou cardinalidade mal estimada. A banca gosta de perguntar o que é plano de execução. É o caminho que o otimizador escolhe para executar a query. Estatísticas e caching. Estatísticas atualizadas ajudam o otimizador a escolher plano. Cache reduz leituras em disco, mas precisa de dimensionamento. Performance em sistemas distribuídos. Latência e throughput são métricas diferentes. Latência é tempo de resposta. Throughput é volume por unidade de tempo. Paralelismo e escalabilidade. Aumentar recursos não aumenta performance se houver lock, contenção ou arquitetura mal desenhada. Observabilidade em pipelines. Medir tempos de ingestão, transformação e carga, falhas e retries. Melhoria contínua em ambientes críticos significa que performance é processo. Medir, ajustar, validar e documentar. Governança, qualidade e preparação de dados. Metadados, catalogação, classificação, linhagem e ciclo de vida são conceitos centrais. Metadado é dado sobre dado. Origem, dono, significado, sensibilidade e formato. Catalogação é tornar dados descobertos e reutilizáveis. Classificação inclui níveis de sensibilidade, como público, interno, confidencial. Linhagem mostra de onde veio e como foi transformado, essencial para auditoria e confiança em relatórios. Ciclo de vida define retenção, arquivamento e descarte, alinhado a requisitos legais. Qualidade de dados envolve consistência, acurácia, completude, deduplicação e confiabilidade. Consistência é não haver contradição interna. Acurácia é aderência ao real. Completude é não ter campos essenciais faltando. Deduplicação remove duplicidades e evita contagem errada. Confiabilidade é repetibilidade e controle de qualidade. Em prova, a banca cobra que qualidade de dados depende de regras de validação e governança, não apenas de ferramenta. Ingestão e transformação, ETL e ELT. ETL extrai, transforma e carrega. ELT carrega e transforma no destino, comum em data varelhoses modernos. Orquestração coordena jobs, dependências e horários, com validações, login e alertas. Arquiteturas, DW, Lake, Lakelose, Me, e a banca pode pedir qual é mais adequado a determinada necessidade. Conformidade e privacidade entram aqui. Dados pessoais exigem minimização, controle de acesso e técnicas como mascaramento e pseudonimização. Business Intelligence, análise e visualização. BI trabalha com métricas e KPIs. Métrica é medida, KPI é métrica crítica para objetivo. Granularidade é nível de detalhe, diário, horário, por evento. Dimensões são eixos de análise, tempo, local, categoria. OLAP permite análise multidimensional. Camada semântica é um modelo de negócio que padroniza conceitos e evita relatórios divergentes. Design de dashboards, clareza, foco, hierarquia visual e evitar excesso. Storytelling é usar visualização para explicar uma narrativa com começo, meio e fim, sem manipular. Análise exploratória busca padrões e hipóteses. Agora, bloco 2, segurança da informação e conformidade. Fundamentos, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e rastreabilidade. Autenticidade é garantir que quem acessa é quem diz ser. Rastreabilidade é registrar ações para auditoria. Arquiteturas. Zero Trust significa não confiar implicitamente, validar continuamente identidades, dispositivos e contextos. Defesa em profundidade é camadas de segurança, rede, endpoint, aplicação, dados, processos. Mínimo privilégio é dar apenas o acesso necessário. Segurança de redes, sistemas e aplicações. Hardening é reduzir superfície de ataque, desabilitar serviços desnecessários, aplicar configurações seguras. Controles de acesso. Hack, segregação de funções. Vulnerabilidades e patches. Manter atualizado, pois falhas conhecidas são exploradas rapidamente. Monitoramento e resposta a incidentes. Detectar,
conter, erradicar e recuperar, com lições aprendidas. Segurança em nuvem. IAM, criptografia e auditoria. IAM é gestão de identidades e acessos. Criptografia em repouso e em trânsito protege dados. Auditoria e logs de acesso são essenciais. Ferramentas: EDR para endpoints, firewalls, IDS e IPS para detecção e prevenção, SIEM para correlação de eventos, MFA para autenticação robusta. DevSecOps integra segurança no pipeline, análise estática e dinâmica, gestão de segredos, secret scanning. Privacidade e LGPD, tratamento de dados pessoais com base legal, finalidade, necessidade e segurança. Normas e regulamentações. ISO 27001 é sistema de gestão de segurança, ISO 27002 traz controles, ISO 27701 foca privacidade. NIST CSF é framework de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Normas ABNT aplicáveis podem aparecer como padrão de documentação e infraestrutura. Diretrizes Anatel entram como conformidade de telecom e comunicação quando aplicável. Conformidade, SLAs, auditorias, CMDB e continuidade de negócios. Continuidade envolve BCP e doutor, com testes e planos. CMDB registra itens de configuração e suas relações, essencial para mudança e incidentes. Bloco 3. Arquitetura, integração e plataforma. Sistemas operacionais. Kernel, processos, treais, memória, sistema de arquivos e permissões. Administração envolve usuários, serviços, logs, tarefas agendadas, políticas e automação. Hardening e patches são parte da rotina. Virtualização e containers. VMS isolam sistemas completos. Containers isolam aplicações compartilhando kernel, mais leves e rápidos. Armazenamento, DAS, NAS e SAN. DAS é direto ao servidor. NAS é armazenamento em rede por arquivos. SAN é rede dedicada por blocos. RAID para redundância e desempenho. Snapshots para ponto no tempo. Replicação para A. Provisionamento e tiering para alocar recursos conforme criticidade. Backup e recuperação e armazenamento em nuvem. Infraestrutura de redes. OSI, TCP/IP, VLANs, roteamento e protocolos essenciais. Equipamentos. Switches, roteadores, firewalls, balanceadores. Segmentação, VPN e NAC. Monitoramento e diagnóstico. Ping, Traceroute, SNMP, NetFlow, logs. A banca cobra a ideia de segmentar para reduzir risco e melhorar controle. Nuvem e virtualização. IaaS, PaaS, SaaS, nuvem híbrida e edge. Elasticidade e disponibilidade, provisionamento e gestão, IAM e auditoria. Containers e orquestração em ambientes modernos. O ponto é que nuvem não elimina governança, exige ainda mais. Plataformas e integração. Monolitos, distribuídas, microserviços e serverless. APIs REST e gRPC. Mensageria para desacoplar serviços. Balanceamento e cache para desempenho. Observabilidade para enxergar o sistema. Infraestrutura como código, IAC. Modularização, versionamento, pipelines, gerenciamento de configuração e políticas automatizadas. A banca cobra benefício, repetibilidade, auditoria, redução de erro manual, observabilidade e operações, métricas, logs e traces. SRE, SLIs e SLUs e Error Budgets. APM para performance. Gestão de incidentes, registro, análise de causa raiz e melhoria. Bloco 4. Entrega, governança e operações de TI. Técnicas e linguagens. Paradigmas, estruturas de dados e algoritmos, padrões de projeto, concorrência, testes automatizados, revisão por pares, Solid, logs estruturados. JIT, fluxos de versionamento, merge, branch, tags. Automação de build, CI, versionamento semântico. Segurança no pipeline, SAST e Secret Scan. Testes de software, níveis e tipos, TDD e BDD, MOX, regressão, basiline de performance, dados sintéticos e mascarados para teste.
Metodologias ágeis, Scrum, Kanban e Safe, métricas de fluxo como Lead Time, Cycle Time e WIP, DOR e DUD, retrospectivas e radiadores de informação. A banca cobra mais conceitos do que cerimônias, mas é essencial entender que agilidade exige disciplina e métricas. Suporte ao usuário, ITIL para incidente, problem e change. Gestão de tickets, catálogo de serviços, SLAs, base de conhecimento com KCS. Comunicação e experiência do usuário. TI não é só técnica, é serviço. Governança e gestão de TI. COBI e ITIL, catálogo de serviços, capacidade e disponibilidade. Gestão de projetos. PMBOK e Prince2, riscos e continuidade. BCP e DRP, mudanças com plano de reversão. Testes de doutor, RPO e RTO, e aqui você precisa lembrar, RPO é quanto de dado posso perder, RTO é quanto tempo posso ficar fora. Desenvolvimento de sistemas, ciclo de vida, arquiteturas em camadas, microserviços, serverless, padrões como MVC, CQRS e DDD. APIs versionadas, observabilidade e migrações seguras como Canary e Blue Green. Produtos digitais, Discovery, validação, MVP, UX, Design System, frete modeling leve, gestão de segredos, Value Stream Mapping. Bloco 5. Liderança, contratos e regulatórios. Gestão de ativos e manutenção. Ciclo de vida, aquisição, operação, manutenção, renovação e descarte. Inventário, classificação e criticidade. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Integração com fornecedores, SLAs e garantias. CMDB atualizada é fundamental para incidentes e mudanças. Renovação tecnológica e obsolescência. Planejar substituição antes de falhar. Rastreabilidade. Saber onde está, quem usa e qual versão. Liderança e gerenciamento de recursos. Comunicação, motivação, tomada de decisão e delegação. Gestão de conflitos. Gestão contratual, entregáveis, SLAs, riscos, conformidade, documentação e avaliação objetiva de fornecedores. A banca cobra que gestão de fornecedor é parte da governança. Sem controle, contrato vira risco operacional. Bloco 6. Fundamentos complementares. Fundamentos de sistemas da computação. Concorrência, sincronização, IPC, consistência e escalabilidade, tolerância a falhas e monitoramento. Tendências, inteligência artificial aplicada, automação inteligente, edge computing, IoT aeronáutica, digital twins e sistemas autônomos supervisionados. Governança e rastreabilidade de dados, MLOps, monitoramento e drift. Em prova, o importante é ter definições claras e entender risco. Modelo de inteligência artificial degrada com o tempo, então precisa monitorar drift e recalibrar. Inglês técnico aplicado. Leitura de documentação, logs e especificações, vocabulário de TI. Alfabeto fonético ICAO e siglas aeronáuticas essenciais. Aqui a banca pode cobrar noções, porque navegação aérea tem padrão internacional de comunicação. Consistência terminológica e uso de documentação oficial. Ente corporativa, documentação evita erro e reduz dependência de pessoas específicas. Para fechar, o perfil que a banca quer é um analista capaz de operar dados com governança, garantir segurança e conformidade, sustentar infraestrutura e integração moderna, entregar software com qualidade e automação, liderar e gerir fornecedores e manter visão de continuidade e risco em ambiente crítico. Se você estudar por conexões, você ganha tempo e acerta mais. Dados exigem governança e LGPD, que exigem segurança. Segurança exige observabilidade e processos. Observabilidade exige arquitetura e operação. E tudo isso exige governança, contratos e pessoas.